que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja guiado pelo Espírito Santo. Porque se tem uma coisa que nós estamos precisando muito nesses últimos dias, é ser guiado pelo Espírito Santo. Ter discernimento espiritual para andar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, para andar nos planos que Deus tem para a nossa vida. Porque tem muita coisa que parece, mas não é. Tem muita coisa que a gente pensa que é, mas não é. Coisas que nós sentimos que são, mas não são. Então nós precisamos muito do Espírito Santo para testificar no nosso coração a vontade de Deus, a direção de Deus, aquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. E não ir com muita pressa e... não, porque eu tenho que resolver, eu preciso de uma resposta agora. Não. Deus sabe que você precisa de uma resposta. Se ela não vier agora, porque Deus não quer responder agora. Então é tempo de esperar. Nós precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. O tempo determinado para todas as coisas. Ele vai dar uma resposta. Ele vai dar uma direção. Enquanto Ele não dá resposta, não dá direção, o que eu vou fazer? Vou fazer o que é a vontade de Deus que eu faça, que eu já conheço, que eu já tenho certeza que aquilo é a vontade de Deus. Eu já conheço pela palavra que aquilo é a vontade de Deus, então eu vou fazendo isso. Agora, o que eu preciso de uma resposta específica, eu vou esperando. Quando Deus falar, aí eu vou fazer. Então a gente vai vivendo assim, um dia de cada vez, sem pressa, sem correria, porque não adianta. A palavra de Deus diz que todo aquele que crê não foge. E todo aquele que crê não se apressa. Então a gente tem que ficar esperando pelo tempo de Deus, um monte de gente pressionando, a alma pressionando, a carne pressionando, mas é nesse tempo que nós aprendemos o equilíbrio, aprendemos a confiança, aprendemos a dependência de Deus. É nesse tempo. Muita pressão e você ali sem partir. Muita pressão e você ali flexível, mas sem partir. Sem se arrebentar e sem ficar em pedaço. Você fica ali aguardando uma promessa, uma resposta de Deus e uma direção de Deus para a vida. Nós vamos ler um texto que está no livro de Provérbios. Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo levou para esse lado. Então a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo, seguir. Provérbios capítulo 16, a partir do primeiro versículo fala assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Tem uma versão que fala assim: os homens fazem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então não tem nenhum problema o homem fazer planos, porque ele é um ser pensante, é um ser inteligente, um ser que Deus deu muita capacidade. Então o homem pode pensar, o homem pode fazer planos, isso aí não tem problema. O problema é eu não chegar com o plano diante de Deus e falar: Senhor, isso aqui é a tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso aqui agora? Ou não quer agora? Ou quer depois? Ou não quer nunca? Isso aqui é uma coisa que o Senhor descarta totalmente? Não custa nada fazer isso. Porque o plano pode ser seu, mas a resposta certa vem de Deus. O confirmar ou não aquele plano.
E o orgulho, muitas vezes, o que o orgulho faz? O orgulho, ele não me deixa ir diante de Deus para perguntar sobre aquele plano. E quando eu vou, se Deus falar que não é a vontade dele aquela situação, eu fico chateada. Eu não quero abrir mão, porque eu acho que aquele plano é melhor do que o plano de Deus. Olha que ponto nós chegamos. De achar que o nosso plano... Eu já ouvi pessoas falando assim para mim: se eu fosse Deus, eu não faria assim. Impressionante. Olha que ponto nós chegamos. Se eu fosse Deus, eu não faria desse jeito. É impressionante. Eu fico impressionada. Porque Deus que é Deus, como que o homem, o servo, a ovelha, vai falar: se eu fosse Deus, eu fazia de outro jeito? Gente, não é por aí não. Não é desse jeito não. E o versículo 2 fala assim: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Porque quando eu quero fazer um negócio, uma coisa, todo ser humano, então aquilo para mim é certo, aquilo é legal, aquilo é bacana. Existe uma frase muito falada hoje: o importante é ser feliz. Não sei se você já ouviu isso. O importante é ser feliz. Deixa ele fazer isso e ela fazer também, porque o importante é ser feliz. O importante é fazer a vontade de Deus. A nossa felicidade está em fazer a vontade de Deus, ainda que aquela vontade não seja a minha e nem a sua, mas é a vontade de Deus que vai nos abençoar, mesmo que instantaneamente não, mas a curto, médio e longo prazo vai sim. E nós vamos começar a ver como valeu a pena entrar naquele caminho e renunciar a coisas, e renunciar a situações, e fazer a vontade de Deus. Então vamos continuar aqui, ó. Quando ele disse: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. O importante é ser feliz, então aquilo ali para mim está ótimo. E não é assim não. Não é isso. Na Bíblia não está escrito isso em lugar nenhum. Momento nenhum. Mas o Senhor pesa os espíritos. Os espíritos. Então não é só da pessoa que fez o plano. É de todos que estão envolvidos neles. Quantas pessoas eu coloquei naquele barco? Você vê que Jonas, ele entrou num barco, o profeta, que não era para ele ter entrado. E toda a tripulação do barco sofreu, porque ele entrou num barco que não era para ele ter entrado. Então, muitas vezes, eu fiz um barco e vou encher de gente que Deus não queria que eu enchesse. Eu fiz um plano e vou agregar pessoas nesse plano que não é a vontade de Deus. O plano pode ser até de Deus, mas eu posso enfiar coisa nele que não tem nada a ver com Deus. Aí vai ter uma hora que o negócio vai começar a ficar esquisito. É a hora de eu ir para Deus e falar: Senhor, eu não estou entendendo isso aqui. Deus vai falar com você. O plano é meu, mas não os protagonistas. E nem os coadjuvantes. Essa turma toda vai ter que sair daí, se você quiser fazer a minha vontade. E não é fácil não, hein? Não é fácil. Só Deus para ajudar. Você quer ver uma coisa, Abraão? Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para a terra, para uma terra que eu vou te mostrar. O que Abraão fez? Ele pegou Ló
que era sobrinho dele, levou com ele. Mas Deus não mandou ele levar Ló. Deus mandou ele sair da parentela dele e ir embora com a esposa dele, apenas com a esposa dele. Lá na frente, ele e Ló não conseguiram mais ficar juntos. E quando Ló se separou de Abrão, ele deu muito trabalho para Abrão. E os descendentes de Ló, que são os amonitas e os moabitas, eles foram assim, o que eu posso dizer, um calo no sapato da descendência de Abraão. Sempre havia conflito entre eles, sempre havia briga e sempre havia confusão. Tudo porque ele colocou uma pessoa no plano de Deus que não era para ter entrado. A pessoa saiu, mas as sequelas ficaram. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é só saber o plano, é saber quem vai entrar nesse plano, quem vai participar. E isso é para tudo na vida. Isso é no ministério, isso é na igreja, isso é na família, isso é no trabalho. Às vezes a gente precisa de uma pessoa naquela função, na igreja. Aí você tem que fazer aquilo ali, não tem ninguém. Aí aparece uma pessoa, você, para cumprir aquele protocolo, bota a pessoa lá. Aquilo depois te dá um trabalho. Aqui, ó, não tem, não coloca. É a melhor coisa. Até Deus trazer uma pessoa, porque é triste. É muito triste. Como a obra de Deus é prejudicada. Porque a pessoa que entrou, ou intencionalmente, não sei, mas prejudica muito. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Então nós vamos continuar aqui a leitura da palavra de Deus. E o versículo 3 de Provérbios 16, que o final do versículo 2, nós lemos assim: mas o Senhor pesa os espíritos, Ele vê tudo. Ele está vendo todo mundo que eu envolvi, que você envolveu. Aí Ele vai fazer o quê? Vai filtrar. Agora, quando Deus estiver filtrando, deixa Ele filtrar. Não fica ali tentando arrancar daquele filtro, não. Deixa Ele filtrar, Ele sabe. Deixa Ele filtrar. Ele sabe como que Ele coloca, Ele sabe como que Ele tira, Ele sabe como Ele faz. O plano é dele. Então vamos continuar. Entrega ao Senhor as tuas obras, e teus desígnios serão estabelecidos. Então eu tenho que entregar aquela obra que eu quero fazer, que eu quero realizar, na mão de Deus. E Deus vai estabelecer. O que Ele vai estabelecer? O que é dele naquela obra. Tem pessoas que lêem isso aqui e falam assim: não, eu vou entregar tudo isso que eu estou pensando aqui, porque Deus vai fazer isso tudo. Não é isso. É para entregar os desígnios, os propósitos e os planos. E teus desígnios serão estabelecidos. Então vamos esperar o que Deus vai estabelecer. Nós vamos ler ainda nesse texto o versículo 9 do capítulo 16, fala assim: o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o quê? Os passos. Porque não adianta eu fazer um plano e começar a andar naquele plano, mas com Deus de fora. Não, tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Pegar o plano, colocar diante de Deus. Se aquele plano é da vontade de Deus,
e eu vou ser guiada pelo Espírito Santo dentro daquele plano ali. Eu vou receber instrução para andar naquele propósito. Eu vou receber estratégia. Eu vou receber direção de Deus, capacitação de Deus, qualificação de Deus e habilitação de Deus para andar naquele caminho. Então você vê que não é só um plano, tem muita coisa num plano. Muita coisa. Um plano envolve muita coisa. Vocês estão vendo aí a retirada daquelas crianças, né? Daqueles adolescentes lá daquela caverna. Quanta uma operação grande, né? Todo mundo sabe que é só aquele caminho, 6 horas para ir e 5 para voltar. Todo mundo sabe que é aquele caminho. Mas, gente, como é difícil andar naquele caminho. Lugares apertados, que só passa uma pessoa, sabe, assim, bem apertado. Que caminho difícil. Então, tem o caminho, tem as pessoas, mas tem que ter Deus. Deus tem que entrar ali, naquele meio, naquela situação. E às vezes a gente faz o caminho, coloca quem a gente quiser, faz do nosso jeito, e faz da nossa maneira, e depois chega para Deus e fala: está tudo dando errado, Senhor, abençoa esse plano. Ué, entendi isso. Está tudo dando errado, agora abençoa? Não, eu tinha que fazer isso, eu tinha que ter feito isso antes. E ter pedido a Deus para ter misericórdia antes. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então a gente precisa ser dirigido pelo Senhor, deixar Ele dirigir, deixar Ele fazer a vontade dEle, deixar o Senhor fazer aquilo que é o plano dEle na nossa vida. E por último, aqui em Provérbios 16 e 17, fala assim: a estrada dos retos desvia-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua vida. Então a estrada dos retos, do justo, desvia-se do mal. Por quê? Deus sempre vai falar. De alguma forma Ele vai mostrar. Aquilo ali é mal. Aquilo ali não é bom para você. Então o justo, ele vai se desviar desse mal. E ele vai guardar o seu caminho. E ele vai preservar a vida dele. Porque se eu sei que um caminho é mau, e eu entro naquele caminho de propósito, mesmo sabendo, só porque eu quero, eu posso estar caminhando num terreno muito perigoso. Eu posso estar correndo riscos de todo tipo de risco, por conta de andar em algo que eu já sei que não é a vontade de Deus, que Deus já me avisou para eu pular fora, Deus já me avisou para eu não ir, para eu não ter aliança, para eu não participar. Então essa noite é uma noite de libertação, libertação de direção falsa, de uma direção enganosa, de um caminho planejado, mas que Deus não abençoou esse caminho, esse plano. Esse plano não é dele, foi só um plano seu, mas que Deus não aprovou. Ou então Deus aprovou seu plano, mas não aprovou as pessoas que você colocou nele. Deus pesou os espíritos e viu, ó, vai ter que sair todo mundo fora desse plano. Eles não são para esse plano. Então isso tudo pode acontecer na nossa vida. Vamos continuar aqui, que tem um outro texto que fala assim:
o versículo 25. Há um caminho que ao homem parece direito. Há um caminho que ao homem parece direito. Mas o fim dele conduz o quê? A morte. Então, quando eu acho tudo bacana, sabe, eu acho assim tudo formidável, eu estou me sentindo muito bem com aquilo, não significa que Deus também está assim com aquilo ali, não. Aquilo ali pode ser uma coisa da minha alma, uma coisa da minha carne. Ah, tá bacana, tá legal, mas vamos orar. Vamos buscar Deus. Vamos ver qual é a vontade de Deus. Eu, na minha vida, já vi Deus desaprovando várias coisas que eu achava que era bacana e era legal. E não era. E depois, lá na frente, você vê que não era mesmo, não. Deus mostrou tudo, não era. O último versículo de Provérbios 16 fala assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição dela. Então você está ali, ó, querendo aquilo ali, escolhendo aquilo ali, mas a resposta ainda não vem da sua escolha, vem da escolha de Deus. Então deixa Deus escolher, deixa Deus decidir. Amém? Eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos agora que estão orando conosco. Abençoa teu filho, a tua filha, abençoa cada família representada, cada um que está sendo apresentado a Ti nessa oração, cada causa. Que o Senhor dirija os nossos passos, que o Senhor tire a direção falsa do nosso coração, tira a direção enganosa e coloque a Tua certeza a respeito daquilo que é a Tua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Tira os planos que não são seus e estabeleça aquilo que é o Teu plano, o Teu desígnio, o Teu projeto para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo.